O projeto Anjos da Esperança da TV Novo Tempo é que faz tudo isso acontecer. A gente agradece a você que é um anjo da esperança, que tem contribuído com a Novo Tempo, tem feito a sua doação, tem andado uma segunda, uma terceira milha e você tem feito este programa acontecer. Um programa que há 9 anos está no ar, um programa que tem levado esperança, um programa que tem apresentado a palavra de Deus de uma maneira pura e verdadeira, um programa que tem levado estudos bíblicos a milhares de pessoas que já passaram por aqui e conheceram os ensinamentos bíblicos e tiveram a sua vida transformada. Por isso hoje a gente vai permear essa atmosfera do projeto Anjo da Esperança aqui no Na Mira da Verdade, que envolve doação, que envolve o seu desprendimento, que envolve a parte financeira da vida relacionada às coisas de Deus. Qual a compreensão correta sobre esse assunto? O que você pensa sobre a questão bíblica do dizimar, do ofertar? Hoje é apresentado de maneira muitas vezes banalizada ou às vezes fica claro que existem muitas coisas que parece que não se contradizem e expansão de denominações começam a desenvolver, tirando o real sentido da vida, da adoração, quando a gente fala em dízimo, oferta, em doar para a causa de Deus. É isso que nós vamos falar um pouquinho hoje no programa Na Mira da Verdade. E professor Leandro Quadros, eu já queria abrir com uma questão. A pergunta é a seguinte: quando eu faço uma doação para a causa de Deus, ele vai me abençoar? Ele vai multiplicar os meus recursos financeiros? E outra coisa, eu preciso doar para depois receber a bênção, professor? Quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que a sequência de bênção e prosperidade, ela é diferente da sequência ensinada por muitos teólogos da prosperidade. Por exemplo, muitos teólogos da prosperidade ensinam que primeiro você doa ou dizima e depois você é abençoado. Na Bíblia não é assim. Você vê que primeiro Deus te abençoa por sua graça. Como resposta a esta graça, você adora Ele por meio de dízimos e ofertas, e aí Ele decide abençoar mais você. Mas as bênçãos não são só no aspecto financeiro, envolve sim o aspecto financeiro. Mas as bênçãos que Deus proporciona para a pessoa são bênçãos relacionadas a todos os aspectos do ser, né? Deus abençoa no aspecto físico, mental, espiritual, social. Então as bênçãos de Deus, elas não se limitam só ao dinheiro. O dinheiro é uma das. Mas eu queria que o telespectador e o ouvinte tivesse em mente isso. A sequência certa é: Deus te abençoa por sua graça, você o adora por meio dos seus dízimos e ofertas, e aí Ele decide te abençoar mais ainda, em outros aspectos da vida. E nós percebemos que a prática de adorar a Deus por meio dos dízimos é uma prática que existe há muito tempo. Aqui, por exemplo, em Gênesis 14, 20, nós vemos que Abraão, muito antes de existir o sistema levita, ele já adorava a Deus desta forma. E eu vou aqui ler e explicar para o nosso telespectador e ouvinte. Melquisedeque, Gênesis 14, a partir do verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Esse de tudo envolve todas as bênçãos materiais que Deus proporcionou para Abraão quando ele conseguiu recuperar todos os pertences de Ló e outras coisas mais. Então, você percebe que antes de existir o sistema levita, Abraão, em adoração a Deus, devolveu o dízimo de tudo aquilo que ele havia conquistado. A palavra dízimo
tanto no hebraico do Antigo Testamento quanto no grego do Novo Testamento, significa 1/10. Então é uma 10ª parte daquilo que Deus deu para administrarmos, que Ele requer de volta, né? Deus nos deu 100% de tudo aquilo que lhe pertence a Ele. E esses 10% Ele exige de volta, como uma resposta de um coração grato a Deus e que deseja adorá-lo. Algum telespectador ou ouvinte pode se perguntar, mas por que Deus precisa do dinheiro? Na verdade, Deus não precisa, porque de acordo com Ageu 2:8, Ele é dono da prata e dono do ouro. Deus estabeleceu o sistema de dízimos por alguns principais motivos. Primeiro, moldar e trabalhar o nosso coração egoísta. Nós, por natureza, somos egoístas. Então, com o sistema de dízimos, Deus vai moldando o nosso coração para que deixemos de ser egoístas. Ele também instituiu os dízimos, né, e ofertas para a adoração a Ele, como reconhecimento de que Ele é o dono de tudo, que Ele é o nosso Salvador e que nós somos apenas gestores daquilo que Ele nos deu. E Ele decidiu direcionar isso para a pregação do Evangelho. Aqui, 2 Coríntios 9, versos 6 e 7, percebemos claramente este propósito, né? Deus quer que nós contribuamos também, além de adorá-lo, mas também contribuamos para que outras pessoas conheçam o plano de salvação que conhecemos. E aqui em 2 Coríntios 9, 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então veja que interessante, aqui aprendemos qual deve ser a motivação no nosso coração. Muitos pastores acabam incentivando os membros a, por exemplo, ofertarem na igreja simplesmente para ganharem mais dinheiro. Fazer uma espécie de uma barganha com Deus, como se Deus fosse, por exemplo, um agente de investimento. Você investe em Deus e o lucro é certo. Só que não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que mesmo que, obviamente, Deus vai abençoar o dizimista e o ofertante, não tenha dúvida disso, só que o propósito não deve ser barganhar com Deus. Porque 2 Coríntios 9, 7 diz assim, ó, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Ou seja, quando um camarada já começa a fixar para você valores, ó, você tem que doar tanto, 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 pode saber, ele está desrespeitando aqui o texto bíblico, né? E não com tristeza ou por necessidade, ou seja, eu não posso ofertar a Deus com tristeza, ou pensando assim, nossa, já que eu necessito ser abençoado, eu vou ofertar. Não. Por quê? E aí dá razão, ó, porque Deus ama quem dá com alegria. E para você poder dizimar ou ofertar com alegria, você tem que entender o significado espiritual do dízimo e da oferta. Você tem que olhar isso à luz da cruz. Quando você vê que Deus deu o melhor de si mesmo pelo ser humano, que foi a pessoa de Jesus, você vê que é muita ingratidão eu não dar um pouquinho de mim para que Deus possa usar e pregar o Evangelho. Então, a melhor forma de entendermos o sistema de dízimos e ofertas é, obviamente, indo à Bíblia e avaliando isso à luz da cruz. Tá bom? E tem outros textos que eu vou repartir aqui ao longo do programa, eu vou esperar ver se o Tito tem mais perguntas sobre o assunto. E a gente tem outros textos aqui interessantes que vão ajudar o telespectador e ouvinte a perceberem, né, que o sistema de dízimos e ofertas, como apresentado na Bíblia, ele é uma bênção, né, para as nossas vidas. Deus tem usado na Mira da Verdade e os estudos bíblicos, né, gratuitos que os Anjos da Esperança proporcionam para levarmos essas verdades para as pessoas. Então, se um dia você quiser também participar desse projeto conosco, basta ligar aqui para Novo Tempo. Se você gostou desse vídeo, entre aqui
no endereço do Na Mira da Verdade, inscreva-se no canal, vai ser uma satisfação saber que você está acompanhando não apenas o meu canal, mas também o canal do Na Mira da Verdade, tá bom? Um grande abraço.